Olá pessoal, um abraço. Eu sou o Valdecir Ferreira Nunes, o Valdecir do Facebook, do Instagram, do YouTuber e da página Frente a Frente com a Verdade. Amigo, estava analisando a palavra de Deus, analisando as questões bíblicas, as questões de Deus, e vi o seguinte, constatei o seguinte: quando uma pessoa vê o noticiário na TV, ou ouve no rádio, e digamos que o jornalista relata que alguém falou algo e que essa pessoa, né, discorda, ela não critica o jornalista, ela critica a pessoa que falou. E está certo, porque o jornalista só relatou o fato. Ele não é o autor do fato, certo? Ele só relatou o que a pessoa fez, deixou de fazer, e tem lógica, né? Só que quando o assunto é a Escritura Sagrada e alguém vem e relata o fato bíblico, relata o que Deus falou, a pessoa que critica a pessoa que está fazendo, que está passando o fato vídeo, o fato no vídeo ou o fato conversando. Não. O autor das Escrituras Sagradas, no meu caso aqui, o autor das Escrituras Sagradas não sou eu. Eu não criei os mandamentos que estão nas Escrituras Sagradas. Eu não falei o que Deus falou. O autor do que Deus falou é Deus. O autor dos relatos bíblicos é Deus, é o Espírito Santo. Não sou eu. Eu não tenho que ser criticado ou abençoado ou agradado pelos fatos bíblicos. Eu não tenho responsabilidade nenhuma pelos fatos bíblicos, a verdade que Deus disse. Eu não tenho que ser glorificado ou amaldiçoado pelas verdades bíblicas. Entendeu? Se você discordou dos fatos bíblicos, dos mandamentos de Deus, se você concordou ou discordou, não tem nada a ver comigo. Entendeu? Eu só passo os relatos bíblicos, os mandamentos bíblicos. Eu não passo a minha opinião. Entendeu? Eu não tenho que ser glorificado pelos mandamentos de Deus, pela inteligência de Deus, pelas virtudes de Deus, pelos fatos bíblicos, e nem tem que ser amaldiçoado, condenado. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. A minha responsabilidade aqui é ser exato, verdadeiro, sincero, é ser extremamente verdadeiro ao passar os fatos bíblicos para vocês, ao passar os mandamentos de Deus para vocês. Só isso. E graças a Deus eu procuro fazer. Se eu prego a palavra de Deus, Deus é que é o responsável pela palavra dele. Se eu prego os mandamentos de Deus, Deus é que é responsável pelos mandamentos de Deus, dele. Se tem que ser glorificado, é Deus. A palavra é dele. Entendeu? Não sou eu. E se tem que ser amaldiçoado, se é que você pode fazer isso, é Deus. Agora, você não vai conseguir amaldiçoar Deus. Entendeu? Eu só posso ser cobrado se realmente eu não passar os fatos verídicos da Bíblia para vocês. E eu vou ser cobrado por Deus. Deus vai me julgar. Se eu não relatar a realidade, 100% da realidade do que está na Bíblia para vocês,
do que está nas escrituras para vocês, eu serei falso. E Deus irá me cobrar. E você não tem que me odiar, não. Você não tem que me julgar. Entendeu? Se você provar que eu, em vez de falar a verdade das escrituras, estou falando mentira, você tem que me perdoar e não tem que acreditar em mim. Mano. Maldito homem que confia no homem. Siga a Deus, não a mim. Entendeu? Não a mim. Então, eu não mereço ser glorificado por nada, porque eu não sou o autor, eu não sou o professor. Se a palavra é de Deus, Deus é que criou ela, Deus é que gerou ela. O responsável é Deus. Quem tem que ser glorificado pela palavra de Deus é Deus. É injusto, seria injusto você me glorificar pela palavra de Deus. É de Deus. Seria injusto você me glorificar pelos fatos que Deus criou. Por aquilo que é o responsável, que 100% da responsabilidade é de Deus. Toda honra e glória tem que ser do autor da palavra, no caso aqui, Deus. Entendeu? Então, é incoerente você me criticar, você me perseguir, porque eu estou falando a palavra de Deus. Palavra de Deus. Se você achando ruim ou bom, o produto é de Deus, não meu. Você não deve me criticar e nem me glorificar por algo que eu não sou responsável. Entendeu? Então, é preciso coerência. É preciso coerência. Quando você ouve meus vídeos, quando você ouve o que eu falo. Então, por exemplo, quando eu digo lá, ficarão de fora do reino dos céus os mentirosos. Foi Deus quem falou. Entendeu? Foi Deus quem falou. Não matarás, foi Deus. Não roubarás, foi Deus. Eu não tenho que ser glorificado e nem criticado por isso. Entendeu? Deus está na verdade, mas Deus não está na mentira. Na mentira estão os demônios, é verdade. Ruim ou bom, vem de Deus. Deus é o autor da verdade. Deus é a própria verdade. Rejeitar a verdade é rejeitar Deus. Rejeitar os mandamentos de Deus é rejeitar Deus. Rejeitar as regras de Deus, as leis de Deus, é rejeitar Deus. Não. Você, pecado contra o homem, eu sou homem, tem perdão. Pecado contra Deus, não. A não ser que você se arrependa, parar de fazer. Mas se você morrer pecando contra Deus, é condenação eterna. É morte eterna. Não adianta você chegar no julgamento dizendo, eu discordo do Valdeci, que sou eu. Aí Deus vai dizer, mas o que o Valdeci falou que você discorda? Não matarás? Não foi eu que falei. Não roubarás? Foi eu que falei. Ficarão de fora os mentirosos? Foi eu, Deus, que falei. Não adulterarás? Não matar? Foi eu que falei. Você vai aonde? Ou se você glorificou, olha, eu segui o Valdecir, que cara inteligente, que fantástico. Viu os mandamentos que ele falou, viu as... Deus vai dizer, mas ele não fala... Ele não é o autor dos mandamentos. Essa sabedoria não é dele, é minha, é meu filho. Jesus Cristo é a minha sabedoria. Cristo estava no Valdeci falando a verdade. Você está glorificando o cara errado, você está seguindo o homem errado.
Entendeu? Eu não sou nada. Eu só sou o instrumento usado. Entendeu? Você só tem que me amar como se um próximo. Entendeu? É mandamento de Deus. Amar o próximo. Então, me seguir não te leva ao reino dos céus. Eu não salvo. É Cristo que te salva. Seguir a verdade que eu falo, e essa verdade tem que ser a verdade das Escrituras, porque só a verdade que as Escrituras revelam é que é Cristo, é que é Deus. Então, a verdade te salva. Os verdadeiros mandamentos sendo cumpridos te salva. Veja bem, a vida te salva. A vida é vivida dentro dos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, a sabedoria que está nos mandamentos de Deus é que te salva. O caminho reto é que te salva, é que te cura, é que te dá saúde, paz, vida eterna. A vida que você pratica, sendo a vida que Deus mandou, é que te salva, é que te cura. Pode escrever, pode pôr na tua cabeça isso aí. Se você for reto, mas a retidão que as Escrituras descrevem como retidão, entendeu? Se você for reto, a retidão vai te curar dos problemas psicológicos, físicos, espirituais. Pode escrever, é real. É real. A cura de todos os males, de todos os problemas, está na retidão, nos caminhos retos. Mas os caminhos retos são só aqueles descritos pelas Escrituras Sagradas. Porque os caminhos que são descritos pelas Escrituras Sagradas, foi Deus que descreveu, foi Deus que mostrou, foi Deus que criou esses caminhos. Seguir a retidão é seguir Deus. Seguir os mandamentos de Deus, os mandamentos que, segundo as Escrituras, são os mandamentos de Deus. Esses mandamentos te curam, te dá paz internamente, consciência limpa, cura divina. Pode escrever, é real. É real. Quando você segue os mandamentos de Deus, você está pregando os mandamentos de Deus. E a verdade que está contida nos mandamentos de Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. Quando você percorre os caminhos retos, você está plantando a retidão, você está plantando Deus na tua vida. E você vai colher Deus. O que você semear, você vai colher. É o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Você semeando Deus, semeando os mandamentos de Deus, a retidão de Deus, você está semeando sua cura. Porque Deus é sua cura. Deus é a cura dos seus problemas espirituais, mentais, psicológicos e físicos. Deus é a cura. É claro que essa cura vem no tempo de Deus. E vem quando essa cura representa o bem para você. Porque nem toda cura representa o bem. Exemplo, Paulo tinha o problema na carne, o espinho na carne, e Deus disse, não, a minha graça te basta. Deus disse que aquele espinho na carne ele recebeu para que ele não ficasse soberbo. Porque a soberba manda o homem para o inferno. A soberba faz o homem cair. Então, aquele problema na carne era para o bem de Paulo. Entendeu? E um homem que está em pecado, praticando o mal, ele vai colher o mal. Se vier uma cura da carne em uma pessoa que está praticando o mal, ele vai entender errado. Ele vai dizer, eu não preciso de melhorar a minha vida. Aí Deus me curou. Eu recebi o bem da cura praticando o mal. Então, tem curas que não é vinda, não é o bem de Deus. Entendeu? Você só é curado por Deus quando você planta o bem. Porque a cura de Deus é o bem. Entendeu? Então, você percorrendo o caminho da retidão, plantando retidão, vai colher retidão. E na retidão está a cura. A cura não é reta.
está o bem. O bem não é reto? Então você colhe o bem que planta. Quando você planta os mandamentos de Deus, a retidão dos mandamentos que Cristo mandou aos apóstolos, mandamentos que estão descritos pelas Escrituras Sagradas. Não pode ser algo que eu invento, que outro inventa. Os mandamentos de Deus estão nas Escrituras Sagradas, no chamado Novo Testamento. Os mandamentos de Deus, os verdadeiros, são aqueles que os apóstolos ensinaram. Nada mais e nada menos. Cristo disse para os apóstolos: ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que eu mandei. E o tudo que os apóstolos ensinou estão registrados nas Escrituras Sagradas. São aqueles lá, nem mais nem menos. É como Paulo falou. Paulo veio, segundo a história, 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. E Paulo disse, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, não ultrapasse o que está escrito, não ultrapasse os mandamentos de Deus. Não ultrapasse todos os mandamentos que Deus ensinou e mandou aos apóstolos pregar. Tudo que eu mandei, lembram? Tudo que ele mandou é o conteúdo dos mandamentos que estão na Bíblia. É os mandamentos que os apóstolos ensinaram, nem mais nem menos. Aumentar o que está na Bíblia é ultrapassar o que está escrito, é desobedecer a Deus. E quem opera nos desobedientes a Deus são os demônios. Leia o livro de Efésios. Leia as Escrituras. Está constatado na Escritura Sagrada que quem opera nos desobedientes a Deus são os demônios. Essa verdade é minha? Não. É de Deus. Deus quem falou. Está escrito nas Escrituras Sagradas. Bom ou ruim, é com Deus que você resolve. É claro que é bom. O que vem de Deus é bom. Mas se você não gostou de quem falou. E quem falou foi Deus. Não a mim. Eu só relato o que está na Bíblia. Se eu te encontrar aí, mesmo que eu souber que você não gosta de mim, o mandamento que eu recebi de Deus é para te amar, te tratar bem. Conversar, dialogar, te ouvir, te dar uma força se você precisar. Esse é meu papel. O relatar a verdade das Escrituras é meu papel, é mandamento de Deus. Mas se é verdade de Deus, se é verdade que está nas Escrituras Sagradas, eu não sou responsável. Eu não criei as Escrituras Sagradas. Eu não criei os mandamentos que estão nas Escrituras Sagradas. Entendeu? Ficar bravo comigo é loucura. Ficar bravo com Deus é pior loucura ainda. Nós temos que engolir a verdade que está nas Escrituras. Queira ou não queira. Só que não querer engolir, aceitar a verdade que está na Escritura é não querer Deus. É não estar com Deus. É não querer Deus dentro do teu coração, dentro do seu sentimento. Porque se você não aceita os mandamentos do seu pai carnal, você vai magoá-lo. Se você não aceita os mandamentos do Pai dos Espíritos, que é Deus, também é magoá-lo. E magoar Deus não é amar. Cristo disse, esse é o que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos. Se você não guarda os mandamentos de Deus, se você não aceita os mandamentos de Deus, você não está o amando. Regra de Cristo, não minha. Palavra de Cristo, não minha. Entendeu? Você recebe de Deus o que você pratica. É Deus que administra a colheita. Você semeia os mandamentos de Deus, colhe os mandamentos de Deus. O conteúdo dos mandamentos de Deus é a verdade, é Deus. É Cristo. Você semeia Cristo, recebe Cristo, quando guarda os mandamentos de Deus. Mas mandamentos de Deus, gente, não de homens. E quais são os mandamentos de Deus? Aqueles que estão escritos nas Escrituras Sagradas. Aqueles que os apóstolos ensinaram.
Se os apóstolos ensinaram, não faz parte dos ensinamentos de Cristo. Porque todos os mandamentos de Cristo, todos os ensinamentos de Cristo, os apóstolos pregaram, ensinaram. Lembram? O mandamento de Cristo? Ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, ensinando tudo que eu mandei. Então, tudo que os apóstolos ensinam é o tudo que Cristo mandou. Nem mais, nem menos. Não ultrapassa o que está escrito, não ultrapassa os mandamentos que Cristo ensinou e mandou os apóstolos fazer. Não ultrapassa os mandamentos de Deus. Mandamentos que são só os que os apóstolos ensinaram, porque tudo que Cristo mandou, eles ensinaram. Então, todos aqueles mandamentos que estão no chamado Novo Testamento são a totalidade dos mandamentos de Cristo. Eles não ensinaram a mais, eles não aumentaram, eles não diminuíram, eles foram exatos. Então, quais são os mandamentos de Cristo? Quais são todos os mandamentos que Cristo mandou? Os mandamentos que os apóstolos ensinaram, que estão nas Escrituras. Veja bem, gente, Cristo mandou aos apóstolos ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo que eu, Cristo, mandei. Aonde está o tudo que Cristo mandou? Está nas Escrituras Sagradas. Está no chamado Novo Testamento. É aquilo lá. É como Paulo falou aos Coríntios. Não ultrapasse o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Não ultrapasse a totalidade do tudo que Deus mandou. Porque tudo que Cristo mandou é que salva o homem. Eu não tenho que acrescentar mandamentos meus ali e nem diminuí-los. É difícil de entender isso? Qualquer doutrina que os apóstolos não ensinaram é falsa, é do demônio. Não faz parte da totalidade do que Cristo mandou. E Jesus Cristo não esqueceu nada para trás. Tudo que é preciso para que o homem cumpra e adentre ao reino dos céus esteve na boca dos apóstolos, esteve dentro do coração, do sentimento dos apóstolos. Eles ensinaram. Se você provar que os apóstolos não ensinaram a totalidade do que Cristo mandou, isso significa que os apóstolos foram infiéis e que Cristo errou. Por quê? Porque Cristo garante os apóstolos. Jesus Cristo garante. Jesus Cristo disse, vocês são minhas ovelhas, de maneira nenhuma vocês vão seguir o estranho. Significa, de maneira nenhuma vocês vão falhar comigo. É isso que ele fala. Veja bem, Cristo disse, estarei convosco até a consumação do século. Sabe o que significa isso? Cristo, a sabedoria de Deus. Cristo, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Cristo, os mandamentos de Deus, porque o verbo, a palavra que está nos mandamentos de Deus é Cristo. Cristo, feito palavra, está na totalidade que ele mandou os apóstolos falar. Então, Cristo, todos os mandamentos de Deus, esteve com os apóstolos até o final. Significa que Cristo esteve na boca dos apóstolos até o final. Significa que a palavra foi pregada pelos lábios dos apóstolos até o final. Significa que o mesmo Cristo que estava com os apóstolos no começo, os mesmos mandamentos, a mesma palavra, o mesmo conteúdo, os mesmos mandamentos que estava no começo, estava no final da vida deles. Eu, palavra de Deus, no caso Cristo falando, eu, palavra de Deus, eu, os mandamentos de Deus, eu, as leis espirituais, as leis divinas, estarei convosco até a consumação dos séculos. É isso que ele disse, gente.
Cristo é a palavra que eles pregavam. Você entendeu? Cristo, a totalidade da palavra de Deus, a totalidade dos mandamentos de Deus feito palavra, estarei convosco até a consumação dos séculos. É isso que ele disse. Então, afirmar que os apóstolos pregaram o entendimento deles, que os apóstolos, que faltou alguma coisa aqui, e por isso eu vou acrescentar um mandamento que faltou, ou que os apóstolos inventaram história, eu vou tirar alguns mandamentos, é dizer que Cristo falhou. Porque se Cristo esteve com eles até a consumação dos séculos, Cristo esteve com os santos, com os desobedientes. Porque quem opera nos desobedientes são os demônios. Quem está com os desobedientes são os demônios. É bíblico. Leia as Escrituras Sagradas. Leia o livro de Efésios. Se eu não me engano, Efésios. Certeza absoluta, leia as Escrituras. É comprovado pelas Escrituras. Quem opera no desobediente é Satanás. São os demônios. Todos os teólogos que afirmam que os apóstolos ensinaram cultura local, foram influenciados, estão chamando os apóstolos de infiéis, porque a ordem era: ensina tudo que eu mandei, não cultura humana. E também estão insinuando que Cristo errou, que Cristo falhou. Cristo disse: estarei convosco até a consumação do século. Mas se eles mudaram a palavra, Cristo não esteve. Porque a palavra é Cristo. Tudo que Cristo mandou é o conteúdo dele, é o que ele é em espírito. Ele disse: eu estarei convosco. Que jeito? No sentimento, no coração, no espírito, na palavra. Não é carnalmente, não é fisicamente. Entendeu? E a prova que Cristo está com alguém é a verdade absoluta. Cristo só está comigo se a palavra que eu prego for a verdade. Senão ele não está. Porque Cristo é a verdade. E Cristo não divide no mesmo lugar ele sendo verdade com a mentira. Porque a mentira é demônio. Onde Cristo entra e tem o demônio, ele expulsa. Entendeu? Cristo só está comigo se realmente ele expulsou a mentira de mim. Senão ele não está comigo. Entendeu? Essa é a verdade. Abraço a todos e que Deus nos abençoe.